Então, gente, para a gente ter uma noção logo quando a gente fala em estados federados ou estados membros, vale a gente levantar logo a distinção entre estado federado e estado federal. A gente tem que lembrar que os estados federados, eles são partes autônomas que vão compor o estado federal. Ou seja, lembra daquela imagem do prédio que a gente tinha? Então, no vídeo onde a gente falou sobre a União, sobre a diferença entre o ente federativo, a República Federativa do Brasil, o que acontece? Como é que ficam os Estados-membros nessa situação? Dentro daquele prédio, nós sabemos que os Estados-membros são os andares do prédio. Então, e o Estado federado é o prédio em si. Então, o Estado federal, aliás, me perdoe, o Estado federal é o prédio em si. Os Estados federados são os andares daquele prédio. Se o Estado federal não tiver os seus andares, que são os Estados-membros, ou seja, se um prédio não tem os seus andares, ele não tem visibilidade, ele não tem estrutura. Então, para um Estado federal funcionar, eu preciso dos Estados federados, eu preciso dos Estados-membros. E aqui vem um conceito para Estado federado, que são pessoas jurídicas de direito público interno, com autonomia política e capacidade de auto-organização e autolegislação. A gente observa que essa capacidade de se auto-organizar e de autolegislar, ela está lá no artigo 25 da Constituição Federal, além da capacidade de autogoverno, que vai estar descrita nos artigos 27, 28 e 125 da nossa querida Constituição Federal. E outra capacidade que os estados federados vão ter é a capacidade de autoadministração, onde ele vai poder eleger ali um governador, um vice-governador, os seus deputados e vai poder organizar todo o seu poder judiciário. A gente observa também que tudo isso vai estar descrito, essa capacidade de auto-organização, no artigo 25, no seu parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Os estados, eles ainda são responsáveis pela condução dos governos regionais e pelo exercício das competências locais. A gente observa logo aqui, ó, duas observações. A federação é a técnica de organização interna do Estado relativamente ao exercício de seu poder, ou seja, os Estados federados, eles são a forma que a República Federativa do Brasil vê de se organizar internamente, ou seja, eu vou distribuir poder entre cada um desses entes para que eles venham se organizar. E aí o que acontece? Outra observação a ser feita já que os entes federados, eles possuem capacidade de auto-organização e autolegislação, os estados, eles organizam-se e regem-se pelas suas próprias constituições e leis. Essas leis e constituições que eles adotam, elas devem seguir a nossa Constituição Federal, que é a lei maior. Além disso, eles exercem o poder constituinte decorrente. E é através desse poder constituinte decorrente que eles vão poder fazer sua Constituição estadual. E isso está lá descrito no artigo 25 da Constituição Federal e no artigo 11 da ADCT. Agora, falando das capacidades que os Estados-membros eles possuem capacidade de autogoverno, sendo que eles vão organizar, eles elegem um governador e um vice-governador e os seus deputados estaduais, além de organizarem a sua justiça em face da Constituição estadual. Ou seja, ele organiza aí os três poderes dentro da capacidade de autogoverno. Já na capacidade de autoadministração, eles organizam sua própria administração pública e a organização de seus serviços públicos e de seus servidores. Ou seja, cada estado é responsável pelos seus servidores e pela sua organização pública. Uma observação a ser feita é que o parágrafo 3º do artigo 18 na Constituição Federal, ele vai tratar do desmembramento dos estados para se tornarem-se em outros estados ou territórios federais mediante plebiscito ou de lei complementar do Congresso Nacional. E de lei complementar do Congresso Nacional. Como é isso? Cada estado, se ele quiser não, mediante um plebiscito e de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Primeiro, também tem que ter a averiguação da Assembleia Legislativa desse estado. Vamos supor que o estado da Bahia queira ali se separar para que uma parte do território, vamos supor o sul da Bahia, vai se tornar um estado independente. Mas para isso pode acontecer? Pode. Só que para isso acontecer, deve ter um plebiscito com aquelas pessoas ali daquele estado, deve ter um plebiscito ali, além de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Sendo que antes disso tudo,
como é que eu posso dizer? Esse desejo do Estado da Bahia se separar, ele tem que passar primeiro pela Assembleia Legislativa do Estado, para ver se realmente eles vão aceitar isso ou não. E dentro dos Estados-membros nós temos as competências, que dentro dos Estados-membros nós podemos ver as competências materiais, onde se dividem em exclusivas e comuns, sendo que nas exclusivas nós temos aí descritas no artigo 25, parágrafos 1º e 2º, os quais vão compreender todas as matérias que não forem enumeradas nas competências exclusivas da União, no artigo 21, ou seja, tudo que não for de competência nem da União e nem dos municípios é de competência dos Estados-membros, de competência material exclusiva dos Estados-membros. A competência material comum é aquela onde os Estados estão juntamente com a União e os municípios, que está lá descrito no artigo 23 da Constituição Federal. E temos as outras duas competências, que são a competência legislativa, sendo que são as competências legislativas exclusivas e concorrentes, onde as exclusivas estão lá descritas no artigo 21 ou 25, nos parágrafos 1º e 3º, e no artigo 18, no seu parágrafo 4º. O que é que vai ser de competência legislativa exclusiva dos Estados? Tudo o que não for enumerado nem pela União, no artigo 22, e nem que esteja relacionado aos assuntos locais dos municípios, será de competência privativa dos Estados. Ou seja, os Estados vão ter a competência legislativa exclusiva, ou a competência privativa, de legislar sobre esses assuntos que não forem nem da União e nem dos municípios. Outro tipo de competência é a competência legislativa concorrente, que vai estar lá descrita no artigo 24 da nossa Constituição Federal, onde é aquela que os Estados-membros poderão exercer ao lado da União, além de compreender a competência legislativa concorrente não cumulativa ou suplementar, descrita no artigo 24, parágrafo 2º, e a competência legislativa concorrente cumulativa ou plena, descrita no artigo 24, no parágrafo 3º da Constituição Federal. Além disso, nós podemos observar que, dentro da competência legislativa concorrente, os estados eles podem preencher as lacunas da lei federal através de normas gerais. Isso está lá descrito no artigo 24, parágrafo 1º, que seria a explicação para a primeira hipótese, apresentada aqui, que são as cumulativas ou suplementares. E temos aqui, na falta de lei federal e norma geral, os estados terão competência plena, que isso seria a explicação da segunda hipótese, que seria a competência legislativa concorrente cumulativa ou plena. Então, a gente observa ainda que dentro dos Estados-membros nós vamos ter os seus bens, e todos os seus bens estão descritos no artigo 26 da nossa Constituição Federal. Além disso, nós observamos que ainda tem uma observação a ser feita quanto às competências dos Estados-membros, que seria em relação às leis complementares, que eles utilizam para implementar regiões metropolitanas ou aglomerados urbanos e microrregiões. Isso está lá descrito no artigo 25, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. E também no artigo 18, parágrafo 4º, vai estar lá dizendo que os estados eles podem criar municípios. Então a gente observa que tudo é isso aí, todas essas competências, todos esses bens, toda essa capacidade de auto-organização, de auto-administração, de auto-legislação, tudo isso que é conferido aos Estados-membros, eles podem adotar dentro do seu território, dentro do seu governo, ali, de acordo com o poder que lhe é concedido.